Bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Vamos direto ao ponto, porque hoje a gente vai explorar um conceito absolutamente central nas pesquisas da Brené Brown. É aquela experiência universal que todo mundo passa: cair, fracassar. E, claro, aquele processo exato, super confuso e bagunçado que a gente precisa encarar para conseguir se levantar de novo. Em vez de ficar só na teoria abstrata, vamos ver como essa recuperação funciona na prática. Como transformar a nossa pior queda na nossa maior força. Porque vamos encarar a verdade nua e crua. Cair dói, e dói muito. O verdadeiro desafio não é a queda em si, mas ter a coragem de descobrir como ficar de pé mais uma vez. Sabe, é muito fácil falar sobre resiliência depois que a tempestade já passou, e tá tudo bem. Mas manter a ousadia bem ali, no momento exato da dor, com o rosto na poeira da arena, é de fato o nosso maior teste. Então, vamos mergulhar nisso. Ponto número 1. A física da vulnerabilidade. E o ponto número 2, o falso glamour do fracasso. Essa física da vulnerabilidade tem uma regra absoluta. Se a gente decide viver com ousadia, é inevitável, a gente vai cair. Não tem jeito. Mas aí esbarramos num problema cultural gigante. A gente entrou no que dá para chamar de era dourada do fracasso. Nós adoramos celebrar o tropeço em palestras, nas redes sociais, mas só quando o final feliz já está garantido, sabe? É uma recuperação quase esterilizada. E isso ilustra brilhantemente como, ao remover as consequências emocionais reais da queda, a gente simplesmente rouba o verdadeiro poder da resiliência. A gente finge que não tem pânico, que não tem desespero e que o meio do caminho não é um caos doloroso. Tem uma pesquisa incrível da Ashley Good, da iniciativa Fail Forward, que revela os bastidores reais de tudo isso. Quando perguntam para os profissionais como o fracasso realmente se parece por dentro, as palavras que aparecem são, literalmente, tristeza, medo, pânico, vergonha e mágoa. É aterrorizante mesmo. E por incrível que pareça, essa mesma pesquisa provou que quem tem a coragem de assumir e compartilhar publicamente essas falhas é visto pelas outras pessoas como alguém valente, inteligente e super generoso. A dor é real, com certeza, mas esconder isso é o que tira o nosso poder. O que nos leva à parte 3, o meio do caminho confuso. Para a gente entender como essa fase funciona na prática, tem uma história muito específica e reveladora que aconteceu no Lago Travis. A Brené Brown e o marido dela, o Steve, estavam nadando juntos num momento super tranquilo de férias. Aí ela, sentindo aquela onda de gratidão e pura vulnerabilidade, falou sobre como estava feliz por eles estarem ali super conectados. E a resposta dele? Um comentário completamente frio e evasivo sobre a água, e ele simplesmente virou as costas e voltou a nadar. Pânico imediato. Um conflito silencioso se instalou ali mesmo, no meio da água. E aí, o que acontece nesse espaço silencioso e doloroso logo depois de uma aparente rejeição? É muito importante a gente refletir sobre essa nossa tendência humana de preencher imediatamente o vazio da incerteza. Em frações de segundo, a nossa mente fabrica uma narrativa inteira, super defensiva, só para tentar justificar aquela dor que acabou de sentir. Olha só o abismo colossal entre os dois. A história que ela construiu instantaneamente na cabeça dela foi uma crise de relacionamento completa. Nossa, ele acha que eu estou velha, que não sou mais como eu era há 25 anos, enquanto a realidade dele, do outro lado do lago, era infinitamente mais simples e focada puramente em sobrevivência. Eu estou em pânico silencioso tentando contar as braçadas para que nenhuma lancha rápida atropele a gente e afogue as crianças. O que salvou as férias deles foi trazer uma frase absurdamente poderosa para a conversa: a história que eu estou criando na minha cabeça. Falar isso em voz alta expôs a distância gigante entre a narrativa dela, ativada pela vergonha, e a realidade dele, movida unicamente pelo medo das lanchas. E é genial ver como isso se conecta perfeitamente com os maiores estúdios de cinema do mundo. O Ed Catmull e a equipe da Pixar chamam isso de o conceito do dia 2. Seja criando uma animação que vai ganhar o Oscar ou tentando consertar um mal-entendido no casamento, o dia 2 é aquele meio do caminho sombrio que não tem como escapar. É ali, bem no meio do caos, que a mágica da transformação realmente acontece. E não tem atalho, não dá para pular essa fase. Bom, isso nos traz a parte 4, o processo da retomada. Já que a gente sabe que não dá para pular o sofrimento desse dia 2, a verdadeira retomada não pode ser só na base da sorte, certo? A pesquisa demonstra que existe uma metodologia estruturada, 3 passos super bem definidos para a gente se levantar: o reconhecimento, a descoberta e, por fim, a revolução. O primeiro passo, o reconhecimento, não é sobre resolver tudo na mesma hora. É simplesmente notar que uma emoção pegou a gente de jeito. É sentir aquele incômodo visceral no corpo e escolher ter curiosidade sobre ele.
entender como essa emoção se conecta com os nossos pensamentos e ações, em vez de só reagir no piloto automático. Aí entramos no segundo passo, a descoberta. E olha, é aqui que o trabalho duro realmente acontece. Significa interrogar, sem dó nem piedade, aquelas histórias que a gente inventa na nossa cabeça. É encarar a vergonha, os limites e os ressentimentos de frente, igualzinho àquela conversa difícil e libertadora no Lago Trevis. Exige muita coragem para mergulhar fundo e separar o que é só uma narrativa criada pelo medo, daquilo que é de fato a verdade nua e crua. E, finalmente, temos a revolução. Essa fase acontece quando as fichas caem durante aquele interrogatório da descoberta, e isso muda fundamentalmente as nossas crenças e atitudes. Não é só uma evolução leve, sabe? É uma transformação completa. É abandonar a história antiga que limitava a gente e escrever um final inédito e imensamente mais corajoso, transformando por completo o jeito que a gente vive, lidera, ama e cria os filhos. Mas tem um detalhe absolutamente crucial nisso tudo. A gente precisa praticar. A criatividade e a ação física são as únicas forças capazes de tirar esses conceitos abstratos da nossa cabeça e trazer direto para o nosso coração. Exige que a gente escreva, que a gente converse e enfrente a realidade ativamente. É colocar a mão na massa, na vida real. Para amarrar tudo isso, a pesquisa mapeia algumas regras de ouro da retomada. Primeiro, a coragem sempre contagia. Segundo, a jornada é só sua, mas a ciência prova que não dá para fazer isso em total isolamento. E o mais fascinante, o processo é absolutamente idêntico para quedas pessoais ou profissionais. Um coração partido em casa ou um grande projeto arruinado no escritório exigem exatamente o mesmo processo emocional de recuperação. Levantar-se é, no fundo, uma prática profunda de conexão humana. Então, sabendo que cair é uma garantia absoluta para quem decide viver com coragem, fica a grande provocação. Qual vai ser o novo final escrito quando o chão for atingido novamente? Quando a próxima decepção inevitável bater à porta, que a gente tenha a curiosidade de abraçar o caos do meio do caminho, questionar as histórias criadas pela nossa própria ansiedade e tomar as rédeas da narrativa. E assim, levantar não só de volta ao normal, mas infinitamente mais fortes do que antes.